Senhores, estamos aqui normalmente com um carro que nós não pegamos devido à sua terceira idade, nada contra a terceira idade dos veículos, mas eu peguei por um caso especial, caso à parte, porque tive um professor na faculdade, faço engenharia mecânica automotiva e tem um professor que tinha um Galant, e ele disse que o maior arrependimento da vida dele foi vender o Galant. Então, estamos com um caso catastrófico de motor aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o 4G63 também, motor de empilhadeira. É o AP dos gringos, né, do mundo JDM. Então, senhores, prosseguem-se mais. Aqui, senhores, nós temos um típico caso de rompimento do filme de lubrificação e acontece o chamado ponto limítrofe e entra em zona de Hertz. Ou para os mais não tão sabidos, isso daqui acontece o atrito metal-metal. Se vocês repararem bem, isso daqui não é para acontecer, tá? Ele acaba saindo parte do material de cima da bronzina e como resultado tem o atrito metal-metal. Metal-metal esquenta, então, a gente pode ver por pontos que ficam quentes, né? Muda a cor da biela. Por esse motivo tivemos que substituir duas bielas em um jogo de bronzina, já que o motor estava aberto também, né, feito a retífica completa, mas em vídeo tudo é simples, né, senhores, tudo é mil maravilhas. Pesquisa no Google, tem peça de tudo que é tipo para 4G63, né, mas, senhores, não é bem assim. Isso daqui é complexo de achar peças de qualidade para esse tipo de motor, tá? É um motor bem complexo de achar peças boas, então não é simples. Nesse caso, eu peguei o serviço pela metade. Pela metade não, já tá pro fim, nós já montamos o motor, eu que faço a montagem, né? E depois entra pra parte de montagem final no veículo, aí sim é feito pelos nossos colaboradores. Eu ainda tenho esse preciosismo de eu pegar, montar, bronzinar, fazer as medidas do carro. Inclusive vai ter algumas imagens rolando aí das conferências de medidas com plastic gauge, dentre outras coisas. Enquanto eu falo, como nós já falamos, achar peças para esses veículos é complexo. Então nós tivemos que muitas peças importar diretamente dos Estados Unidos, que lá é a casa desses motores. Então tem muitos fabricantes americanos que têm essas peças de alta qualidade, não genuínas, mas de alta qualidade. Então nós importamos muitas peças, tanto que esse carro, se vocês olharem nas imagens, ele está sujo, esperando a montagem de motores para a gente fazer a limpeza completa. A gente entrega limpo nesse caso, né? Então ele está mais ou menos 3 meses em espera de peças que chegaram erradas, destrocamos, mandamos vir as peças corretas, então foi um turbilhão de coisas. Isso serve para vocês que têm algum carro ou importado ou mais antigo. Essa é uma das razões da gente não trabalhar com carros mais antigos, além da razão econômica, é a questão de que peças de qualidade para esses carros, esses veículos, é complexo. Então a gente não dá tanta prioridade. Mas caso o cliente seja um apaixonado, que nem é nesse caso, sim, é autorizado, é feito, ele está ciente do tempo, então tem esse translado, né, senhores? Ele cogitou a possibilidade da gente fazer forjado para futuramente turbinar, mas nós questionamos o tipo de uso. Embora o que tenha acontecido aqui foi por uma falta de lubrificação, mas provavelmente por uma dirigibilidade mais soviética, né? Então, que deve ter passado da rotação ou chegado na rotação limite, no headline, sem carga. Geralmente, quando acontece isso, acaba rompendo o filme do óleo, porque o óleo ele tem uma propriedade muito específica, da qual, quando ele é submetido a pressões ou cargas, ele se solidifica. Ele acaba entrando no estado sólido e não deixa acontecer o atrito metal-metal, né? Entra na zona de Hertz. Porém, quando você dá aquele corte de giro, seja ele parado ou andando sem carga, sem estar tracionando, significa que não tem carga. O que acontece? Ele não vai se solidificar naquele ponto. Ou seja, é inversamente proporcional à carga do filme de óleo. Quanto menos carga, menos filme de óleo. Então, cuidado, senhores. Corte de giro pode ser dado, mas com cautela, eu não recomendo. Mas se não acontece isto, a Zula Biela acaba com todo um sonho aqui. E nesse caso, nós não optamos por fazer upgrades de pistão e bielas, né, forjados, por um simples motivo de que o carro é automático. E como vocês sabem, esses veículos antigos automáticos, eles têm um desempenho, digamos, duvidoso, né? Então, mantivemos pistões originais, capacidade original, porque pelo que a gente pesquisa antes do cliente, a gente faz toda uma pesquisa antes, o cliente não quer fazer swap, botar uma transmissão manual, fazer algo do tipo. E também não é o 4G63 supremo, do qual seria o DOHC. DOHC é quando são dois
cames, né, de válvulas em cima do cabeçote, conhecido como DOHC, Dual Overhead Camshaft. Esse caso é um SOHC, ele é Single Overhead Camshaft. Então ele é 16 válvulas, mas de um comando só. Deixarei imagens para os senhores verem a diferença, inclusive de repente do manual técnico. Eu tenho aqui, a gente utiliza os manuais técnicos, né, do fazer a montagem, desmontagem, e vai ficar aqui a diferença dos dois, do DOHC para o SOHC. Então essa daqui é uma versão um pouco mais simples, embora tenha uma versão mais simples ainda deste motor, que seria o SOHC de 8 válvulas. Aqui então, senhores, trata-se de um SOHC, de um comando só, porém com 2 rocker arms, né, que nós chamamos de. Senhores, a gente está acostumado a utilizar manuais técnicos em inglês desses veículos, né, porque isso daqui não existe nada em português. Creio que nem a Mitsubishi Brasil tenha algo de manual em português, PTBR ou PTPT, que seria o mais comum. Então, muitas coisas nós falaremos em inglês e eu esquecerei em português. Então aqui é SOHC, Single Overhead, com dois rocker arms, né, os balancins, porém tem um comando só. Ele não traz... O que muda majoritariamente, senhores, de um DOHC para um SOHC é a posição das válvulas. Consegue fazer uma distribuição melhor de entrada e saída, né? E também a questão de dilatação e tudo fica um pouco melhor. Tanto que os Eclipses turbos, eles são o DOHC turbo. A base embaixo é a mesma, muda algumas coisas de pistão e anéis, né? Mas, em suma, a parte de bloco é a mesma. Senhores, aqui nós relatamos a importância da troca do óleo e também da utilização de um óleo bom, de uma boa base com uma boa aditivação. Então nós trabalhamos com óleo de uma ótima base com uma ótima aditivação. Nesse caso, provavelmente se estivesse utilizando um óleo não semissintético, ou de repente mesmo semissintético, mas de uma base boa, de uma marca boa, ele não teria acontecido isso daqui. Não estou afirmando nada, mas estamos supondo coisas aqui. E nessa situação, ele utilizando um óleo de boa base, não teria entrado em zona de Hertz. Aqui nós faremos um upgrade. Lembrando, senhores, nós sabemos sobre recomendações, sobre normas, sobre a API, sobre a CEA, sobre o SAC. Nós temos um conhecimento diverso sobre isso, inclusive eu sou estudante de engenharia mecânica, já passei por uma dessas cadeiras, então afirmo com propriedade que sim, a viscosidade é uma das últimas coisas que devem ser vistas. Porém, cuidar como trocar a viscosidade, que viscosidade colocar, a quente, a frio, temperatura externa, temperatura de funcionamento. Então tem várias coisas. O que eu digo? Pode fazer um upgrade sim de óleo, tanto de viscosidade, turbo, senhores, tanto de viscosidade quanto de normas, mas sempre cuidando com o que está sendo colocado. E lembrando, o carro ele é feito para o primeiro dono. A montadora não está nem aí para o segundo dono ou para os primeiros 3 anos de uso do veículo. Então sim, aqui nós utilizaremos um óleo 5W40. Se não me engano, em manual está recomendado o 1040, mas nós utilizaremos uma base sintética, 5 frio, 40 quente, que vai manter o mesmo nível quente. Porém é um óleo menos volátil, com pacote de ativação melhor. Então tem todo um porém no upgrade de óleos. Não é feito a modo louco. Nós fizemos um upgrade correto. Lembrando que não é para todo caso. Cada caso é um caso. Jamais faça isso, por exemplo, no motor T270 da linha Jeep, Renegade, linha Mopar, Stellantis. Por quê? Tem que ser o óleo 0. Não pode ser um óleo 5. Então, casos e casos. Isso aí, senhores, ou mais ou menos explicada esta parte de óleos lubrificantes. E como prova viva, senhores, de que este motor ele não é nada focado, esta versão do 4G63 não é nada focada em performance, nós temos um coletor de admissão completamente longo em seus dutos, no seu caminho. Isso é característica de carro de alto torque em baixas rotações, que é o foco deste carro, né? O Galant ele não é um carro focado em altas rotações e performances absurdas. Vemos, senhores, que estes dutos são extremamente longos e nós temos um plenum gigantesco. O que seria o plenum? Seria um reservatório de vácuo. Borboleta está aqui, quando os senhores aceleram, aqui dentro tem um vácuo parcial quando ela está fechada. Quando os senhores aceleram, há um reservatório ainda de vácuo para adentrar a porta, né, que seria a válvula, né? Isso aqui com injeção de porta, não é injeção direta, né? Ela injeta em cima das válvulas e acaba fazendo a mistura ar-combustível. Neste caso, muito provavelmente, uma mistura estequiométrica, da qual
O carro foi originalmente projetado para rodar com uma gasolina com no máximo 12% de etanol e hoje em dia nós não temos mais esta realidade. Por isso a importância da troca do lubrificante. Mas, voltando aqui, nós temos um plenum gigantesco com um duto longo. No turbo, esse plenum ele é bem menor, fica praticamente próximo ao corpo da porta, que seria a entrada das válvulas, facilita o enchimento do turbo. Então nós temos um enchimento facilitado e também há situações em que é variável. Os dutos, né? Dutos tem o longo para as baixas rotações e ele muta, né? Tem uma válvula que faz a troca de caminhos para altas rotações para encher mais rápido, imitando um pleno menor. Neste caso, pleno longo, baixas rotações, alto torque. Se vocês repararem bem, trata-se de um carro com baixa quilometragem para os padrões nipônicos de vida. Então nós temos umas teorias. E assim, senhores, encerra-se mais um projeto Shift Up Works, um projeto demorado, porém recompensador. Esse é o nosso padrão, esse é Shift Up Works, senhores.